Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Por favor, não impeçam as crianças de conhecerem a Jesus, não impeçam as crianças de virem a Jesus, porque o reino dos céus é delas. Porque eu tenho a honra de ter aqui uns missionários, verdadeiros missionários, da APEC, né? Tiago e Daiane são pessoas daqueles que a terra não é digna de ter, daqueles que nós não somos dignos de desatar, eles usam sandálias mesmo, né? Uhum. Desatar as sandálias, porque o Senhor tem usado. Bom dia. Bom dia. É um prazer recebê-los aqui, nessa correria de sábado. E olha que faz tempo esse podcast, hein? Vamos fazer valer a pena. Vai sim. Mas veja bem, por que eu me identifico muito com vocês? Porque meus primeiros passos foram sobre o ensinamento da APEC, em 1912, por aí. E é interessante a história eu não sabia da história da fundação da APEC, né? Eu quero que vocês falem depois. Mas meus primeiros passos em Cristo foram com o material da APEC. Eu nasci na igreja, né? Nasci em berço evangélico, berço El Shaddai, como diz o humorista, é o berço Leão de Judá, essas coisas. Quando nasci, os meus pais já eram da igreja, e a igreja missionária, eles investiam muito no trabalho infantil, né? E foi ali que eu aprendi, talvez, 90% das histórias bíblicas que eu conheço, eu acho que eu aprendi na minha infância, né? E os versículos que eu decorei foram lá também. Nós fazíamos a EBF, tinha aquelas gincanas de decorar mais versículos, e ali foram centenas de versículos decorados. Inclusive, meu primeiro prêmio que eu ganhei, que eu me lembro na vida, foi um livro da Ethel Barrett, vocês conhecem ela, Histórias Bíblicas Prediletas, né? Foi o meu primeiro livro por decorar mais versículos, ou por levar mais visitantes, não lembro o que. Mas uma fase da minha vida assim que foi muito impactante, né? Muito marcou. Eu sei que vocês, o propósito de vocês é isso mesmo, de marcar a vida das crianças por causa do Evangelho. Pois bem, desde quando vocês estão na APEC? Na APEC a gente está envolvido indiretamente, praticamente nos primeiros anos das nossas filhas. A Dai depois vai compartilhar um pouco, mas ela foi para a APEC como aluna e em algum momento eu também fui para levá-la, acabava ficando ali do lado, às vezes acabava até auxiliando com alguma música, com alguma coisa, mas num determinado momento ali eu também fui aluno, participei de congresso, aonde aquela chama, né, foi contaminando o nosso coração, essa necessidade da evangelização das crianças. E aí, em 2016, a Daia fez o Instituto, eu em 2017, e oficialmente, né, nós nos tornamos missionários da Aliança para a Evangelização das Crianças a partir do ano de 2018. Mas a gente já tem aí, direta e indiretamente, aí, quase 23 anos, que é praticamente a idade das nossas filhas já. Glória a Deus. E vocês, o teu envolvimento com o Ministério Infantil começou antes da APEC? O meu não. Né? A Daia ainda deu algumas aulas, né? Sim, eu fui para a PEC porque eu queria evangelizar minhas filhas e queria fazer isso com excelência. E ficava com aquela preocupação, como que eu vou ensinar a palavra de Deus para as minhas filhas? E também como fazer isso na igreja, porque recebi o desafio de ensinar a palavra de Deus para as crianças e me falaram, faz como você quiser. E eu falei, mas como? Ensina a criação, mas como que eu vou fazer isso? Pega a Bíblia, abre ali e vai ensinando. E aí eu fui atrás de como fazer isso e descobri que existia a APEC com cursos, com treinamentos.
E foi onde eu fui descobrindo tudo isso, fui ficando nos cursos, nos treinamentos e fui me envolvendo, fui me tornando voluntária, me tornei obreira e estamos aí nesses desafios. Você já conhecia a PEC, então, logo na sua conversão? Não, foi através de um irmão. Ah, sim. Porque são poucas igrejas que têm um envolvimento com a PEC ainda hoje, né? Quer dizer, Sim, eu imagino que de 80 anos para trás, quando eu nasci, já muito se fez, a PEC avançou muito, né? Mas não são muitas igrejas, né? Nós, às vezes, acaba até surpreendendo a gente que tem ainda pessoas que não conhecem, né? Por mais que hoje, até nas plataformas digitais, isso com certeza abriu muito mais a nível de conhecimento, mas às vezes ainda na nossa cidade, né? Às vezes até por algum desinteresse da liderança, de próprios pastores, né? Às vezes vê, mas não se aprofunda qual é o trabalho, mas a gente ainda se depara com pessoas que não conhecem a PEC. Eu, Tiago, particularmente, hoje, né, eu posso falar isso, eu também lembro da minha infância, que a gente já recebia aulas, instruções com materiais da PEC, e nós somos hoje se deparar, poxa, olha, material que lá atrás, histórias como Samuelito, que hoje a gente trabalha nas classes de 5 dias. Samuelito é o mexicano? Isso. Então, assim, hoje, né, ainda que tem toda uma parte de adaptação, de repaginada mesmo nos materiais, né, mas a gente ainda se identifica com ele ali na nossa infância. A PEC com certeza tem um legado aí histórico também na nossa vida, no nosso aprendizado, sim. É porque a PEC, além do treinamento, ela tem os materiais, né? Sim. Imagino que tem igrejas que adquirem os materiais, sim, mas não a metodologia. Pode ser. Pode ser que, como o canal da PEC é um canal aberto, eu creio que muitos procuram por conta mesmo dos materiais. Então, às vezes, acaba ali comprando, recebendo. Alguns, hoje a gente tem a distribuição gratuita também, e acaba, de acordo com a necessidade, com a metodologia da igreja, a doutrina acaba desenvolvendo de uma forma talvez mais específica, com certeza. Maravilha. Na verdade, sim, eu vejo o trabalho da PEC, ele é muito voltado para missões. Porque eu me lembro da metodologia de ensino da minha infância, que inclusive a música, posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Parece que a proposta era sempre resgatar a criança por evangelho e fazê-la uma missionária, né? Um missionário na sua casa ou em qualquer outro lugar. Tanto é que muitos missionários que saíram desse momento, né? O Senhor, eu acredito que a mim e aos meus irmãos, todos fomos chamados para o ministério, não só para Jesus, mas para o ministério já na infância, né? Quando nos convertemos ali na infância, mediante os trabalhos infantis, não só fomos convertidos ao Evangelho, mas também para missões, né? Então, nós tínhamos as EBF, por exemplo, tinham as histórias que eram histórias missionárias, né? Sim. A Amy Carmichael, sim, né? A Nilda da Argentina, e essas histórias que me vêm à cabeça agora, que são, na verdade, propostas missionárias, né? A Amy Carmichael, muito lindo o trabalho, né? A proposta dela. Não só missões, mas também de autoaceitação. O Senhor te fez assim com propósito, né? Muito lindo. E vocês trabalham com EBFs ainda hoje também? Sim. Sim? A EBF hoje é um carro-chefe, né? EBF, para quem não sabe, é a Escola Bíblica de Férias, né? Isso. E o foco da PEC continua sempre com essa visão. Muitas igrejas têm feito escola bíblica de férias, mas sempre contando apenas histórias bíblicas. E a PEC sempre incentiva a contar histórias bíblicas, mas também histórias missionárias, para que a criança tenha essa visão, para ter esse chamado missionário, né, para sentir realmente que Deus a chama para ser um missionário, onde ela está hoje, mas também para que algum dia Deus possa levá-la para algum lugar talvez mais distante, mas que Deus a chama hoje para ser uma missionária onde ela está. Os cursos que vocês fazem são todos voltados para contação de histórias? Ou não? Todo mundo se torna um contador de histórias? É que o foco da PEC é trabalhar a questão de histórias bíblicas também, sim, né? Então, como por exemplo, nós temos em Bauru hoje o time e o CPMC. No time, por exemplo, nós sempre temos um modelo de como contar uma história bíblica para criança. Porque às vezes as pessoas acham que é só contar uma história ali narrar fatos, narrar né? fatos.
E vai além disso. Mas não é só contar ali, narrar os fatos. É transformar a história em algo que vai acrescentar na vida da criança. Aplicar uma mensagem da salvação, né? Como compartilhar ali no ponto de que a criança precisa se decidir por Cristo, né? Trazer ali um crescimento para a vida da criança. Né? Então, no time, por exemplo, dentro dessa metodologia, treinamento interativo para o Ministério Infantil. Então, dentro do time, toda semana o professor tem um modelo de como transformar a história bíblica nesse formato de uma aula diferenciada, onde o professor vai ter essa aula não só numa narração de fatos, mas numa aula realmente com um acréscimo, né? Com uma mensagem da salvação, com uma introdução que vai atrair atenção. Amém. Com um desafio realmente para a criança se decidir por Cristo, mas também ter um crescimento espiritual, né, com um desafio para crescimento. Então, mesmo não é só no foco de contador de histórias, mas também acaba sendo ali um contador de histórias. É mais uma ferramenta, é isso? Sim, sim. Um braço. E dentro disso tem uma maneira diferente de como memorizar versículos de uma maneira atraente, que não fica só, vamos repetir o versículo de novo. Né? Então tem sempre uma maneira que atrai a criança para repetir de uma maneira gostosa, divertida. Porque e existe tornar a aula existe no gostoso, inconsciente coletivo que igreja é chato, que a Bíblia é uma coisa chata, né? Mas não, é sempre muito gostoso. Então, dentro disso, como por exemplo, a gente estava falando sobre missões, por exemplo. A gente pode atrair a criança, como fazer missões. Vou entrar na sua frente. Isso não pode. Né? Então, atrair a criança para fazer missões e incentivar a criança, incentivando a como fazer missões. Então, indo, vá, ore, estudando sobre missões, contribuindo, adotando missionários e pedindo por mais trabalhadores. Então, são recursos que nós usamos para também ensinar e desafiar a criança a ser esse missionário. Falando sobre como ensinar um versículo, por exemplo, a criança não quer ficar só repetindo o versículo. A gente usa isso em diversos momentos dentro da aula, por exemplo. Então, como que nós vamos repetir um versículo? Então, mostra aí, põe na sua mão. Então, a gente vai... Aí, então, fale o versículo girando, andando, pulando, correndo, imitando uma estátua. Que está num prendedor, né? A criança escolhe. Uma pose maluca. Então, e a gente vai, com isso, repetindo várias vezes, né? Até que, e de acordo com a adaptação. Então, a criança vai falando aquele versículo e isso ela já vai memorizando e de uma forma divertida, lúdica, né? É bem interessante essa metodologia. São as ideias, as estratégias para a gente poder trabalhar, atuar com as crianças hoje para ter uma aula gostosa, uma aula divertida e uma aula onde elas estão aprendendo a palavra de Deus. Depois de talvez 7, 8 vezes ali que elas façam esse exercício, com certeza a probabilidade de já ter isso guardado na mente e com certeza através da ação de Deus aí no coração. Então são formas que a gente usa. Uma das coisas interessantes na questão dos cursos, que torna até uma coisa repetitiva, nós sempre falamos e depois nós escutamos isso com o término do curso. As pessoas elas vão para a PEC para aprender a trabalhar com crianças. Isso não foi diferente com a Daia, em algum momento não foi diferente comigo e não é diferente com ninguém. Às vezes ou por uma recomendação, indicação, ou por essa necessidade, o amor de querer fazer algo especial para as crianças, mas a pessoa vai para a PEC, em algum momento ela percebe que o que foi abençoador na vida das crianças foi talvez até muito mais para a vida dela, porque ali ela aprendeu a ter um tempo de devocional, ela aprendeu que ela precisa, antes de ensinar sobre oração, ter uma vida de oração, antes de ensinar as histórias, conhecer a palavra de Deus, saber interpretar de uma forma bíblica, né, verdadeira, e a pessoa tem um crescimento espiritual. Nós temos assim vários testemunhos de o quanto o curso, né, de o quanto o envolvimento com o ministério mesmo
acrescentou principalmente na vida particular. Isso a gente vê na nossa vida e a gente acaba vendo também na vida das outras pessoas. Então é algo que vai contra aquela primeira motivação, né? Eu vou para me aprender a trabalhar com as crianças. E acaba de se repente, convertendo. Acaba, com certeza. Que bonito, né? Se não, às vezes, se convertendo, porque nós temos experiências disso e testemunhos de pessoas que entenderam o chamado realmente de Deus em aula, mas de ter uma vida, uma fé mais sólida, mais forte. Então, assim, é impactante para nós. Parece que enquanto a pessoa vai aprendendo a evangelizar, porque o trabalho é esse, né? Sim. Trabalha com criança, você está evangelizando Sim. a criança, né? Então, assim, você não presume que ela já conheça tudo. Você presume que ela não conhece nada, Sim. né? E aí você começa a ensinar. Parece que você ensinando outros a nascerem, mexe de alguma forma com você. E, olha, parece que é um apelo. Parece que as crianças estão clamando, por favor, tragam a PEC para a nossa igreja. Né? Os pais, por favor, tragam a PEC que salve os nossos filhos. Sabemos que é uma preocupação dos cristãos hoje, de dar uma educação para os seus filhos, né? Não só levá-los para a igreja. E muitos acabam mudando de igreja, nem queriam mudar de igreja, acabam mudando de igreja porque na outra igreja tem um trabalho dedicado, né? Qual que é a diferença do time para o CPMC? O time é esse treinamento mais interativo, né, que tem toda essa metodologia com as lições, modelo. Tanto é que no time nós temos alunos que eles já estão lá há mais de 2, 3 anos, que a gente sempre busca mudar o livro de história, algumas coisas especiais que a gente tenta adaptar. E o CPMC, ele já tem um nome diferenciado, uma formação no término dele. Os alunos desenvolvem tarefas e são tarefas para motivá-los mesmo à eficácia do trabalho com as crianças. E ele é capacitação de professores para o Ministério com Crianças, né? CPMC. E ele tem uma metodologia mais forte. Talvez ele não tenha tanto as aulas modelo, ainda que em algum momento a gente faz isso, para os alunos saberem como eles vão desenvolver as tarefas, mas ele tem um tempo maior para metodologias como oração, cânticos, vida do professor, matérias que falam mesmo ao coração do professor. Então acrescenta muito nessa vida espiritual do professor. A gente vem agora do Retiro de Obreiros da PEC e lá é um misto, né? Nós temos ali várias gerações. Então nós temos pessoas ali com mais de 50 anos de ministério. E quando a gente olha a história do Mr. O, ele começou o ministério dele, que é o fundador da PEC, né? Jesse Iver Overhoser. Falei certo? Acho que é mais ou menos isso, né? Mas Mr. O é mais fácil. E ele começou o ministério da PEC em 1937 nos Estados Unidos. Em 1941, a PEC veio para o Brasil. Então, o Brasil é o primeiro país a ter o trabalho da PEC depois da sua criação. Isso. E em 1937, o Mr. O, ele estava com 60 anos. Então, assim, com essa idade, ele começou o trabalho com as crianças e lá atrás, com 60 anos, muito mais dificuldade, questão de locomoção, ônibus. Hoje a gente ainda tem meios que facilitam. E o que é interessante, por que eu estou falando isso? Essas senhoras mais velhas, que são essa primeira geração até da PEC do Brasil, se a gente tiver a oportunidade de escutá-las contando uma história, nós vamos ficar encantados. Por quê? Porque o que as motiva é essa paixão, é esse zelo, essa prioridade mesmo da salvação das crianças, ainda que nós sabemos que nós só somos os instrumentos, né, do Senhor. Então, assim, o que falta hoje? E eu diria que até, quebrando alguns paradigmas, até para as mais novas, é esse entendimento dessa paixão, desse zelo mesmo em compartilhar a palavra de Deus. Então a gente fica encantado ainda com essas irmãs, com essas senhoras, porque a gente ainda vê nelas essa paixão. Falando da vida do fundador da PEC, a PEC lançou, alguns anos atrás, na revista O Evangelista de Crianças, a única revista que existe para pais, professores e líderes. Hoje ela já não existe mais no formato impresso, mas você encontra ela na internet.
no formato digital. Onde se encontra? Na página Na da PEC. PEC mesmo. Pode se né? tornar No uma site- no isso, site da .org. PEC. Isso, apec.com.br. Isso. Literatura, vai lá e Mas você consegue essa ver. daqui ainda nós temos ela no formato impresso e ela tem a história do fundador da PEC e essa agora vai para suas Olha mãos. só, eu já ia pedir, nem precisou. Muito Ela tem a obrigado. história do fundador Muito da obrigado. PEC e é Olha muito que preciosa, maravilha. que posso fazer. Então, ele fez Glória a muitas Deus. coisas, Que- né? que Inspirou idade a ele minha tinha? vida, 60 anos. Aos 60 anos ele começou o ministério. Sim. Inspirou a minha vida e é uma grande E continua bênção a história inspirando. do fundador da Vocês PEC. não fazem ideia de quantas crianças foram marcadas pelo trabalho da PEC e nem pelo trabalho de vocês. Sim. Né? Não dá- não Vocês dá têm pra ideia de computar. quantas crianças vocês já alcançaram nesse tempo todo? Não, Não. por mais que a gente Tem um como controle? a gente tem uma prestação de conta ano a ano, né, pelos trabalhos que a gente desenvolve, até uma prestação de conta nossa com a própria missão, né, e também recebendo relatórios dos obreiros, dos alunos que desenvolveram as classes, os trabalhos, mas a gente não consegue mensurar, né. Eu sei que em algum momento Deus nos presenteia, eu ainda acho que a gente ainda está ali numa idade intermediária, né? E às vezes a gente encontra crianças que já são adolescentes, jovens, e que de vez em quando vem dar aquele cutucão na gente, e hoje a gente vê sendo um líder, desenvolvendo o ministério. Que bênção. Então, assim, a gente chama isso de alguns mimos que Alguns Deus mimos. presenteia a gente mesmo. Então, assim, é maravilhoso ver o resultado. E o interessante, o grande desafio, eu acho que até com o texto que o Senhor compartilhou, e Jesus deixou isso muito claro, né? A gente alcançar a criança e poder ver todo esse desenvolvimento de uma vida toda para o Senhor Jesus. Então, às vezes, uma pessoa mais velha recebe a Cristo e logo, né, por tendência, vem a falecer. E talvez não teve tanto tempo, ainda que desenvolveu com certeza a sua fé. E às vezes uma criança ali que entende as verdades, a gente já conversou isso em outros momentos, a gente pode ver o quão, né, é importante aquela vida cristã. Às vezes por uma criança a família vem a Cristo, o amiguinho da escola, né, a música que nós cantamos aqui, né, posso ser um missionáriozinho. Esse entendimento, porque existe muitos paradigmas sobre essa palavra também. E a gente ainda pensa, e eu tive que lidar com essa dúvida, será que eu sou um missionário de verdade? Porque a gente ouve, missionário alcança aqueles que não são alcançados. Em algum momento eu falei, o quanto nós somos de verdade? Porque as crianças muitas vezes são esquecidas, Não foram são alcançadas. colocadas de lado, não foram alcançadas, e nós somos chamados para alcançar. E uma criança que entende essa verdade, ela vai ser uma testemunha do Senhor na sua casa, na sua escola, e isso muda tudo. Então, muda até essa ênfase da palavra missionário. E é por isso que a gente tem sempre que pregar a palavra. E isso, olha só, a Daia trouxe aqui para mim, eu gosto muito de alguns recursos da PEC, e esse é um que a Daia sempre deixa para mim utilizar. Não que eu tenha mais facilidade que ela, mas aqui a gente usando a metodologia das cores. Então aqui a gente começa com a cor amarela, aqui eu tenho um versículo falando porque Deus amou o mundo. E a gente trabalha sobre essa questão de Deus. Quem é Deus? Hoje as pessoas já não sabem mais quem é Deus. Misturam Deus, Jesus, o Espírito Santo, ainda que na Trindade eles são um. Mas as pessoas não sabem mais que Deus é o Criador de todas as coisas, aquele que no princípio criou todas as coisas, que nos ama, que tudo que faz é bom, perfeito, é um Deus justo. E aí sempre a gente trabalha um versículo que fala do amor de Deus, mas a gente também tem que ensinar que todos nós nascemos com um probleminha, que é o pecado, que é aquilo que nos separa de Deus. E as crianças precisam entender que elas são pecadoras, que todos nós somos pecadores. E o castigo do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Mas, por esse presente do Senhor, hoje nós podemos ter uma nova vida. Nova vida essa que só é possível através de Jesus. Esse reconhecimento de que ele não morreu na cruz simplesmente porque alguém pegou ele à força, colocou ali. Mas Jesus ali estava sofrendo, Jesus ali foi aquele cordeiro puro que derramou o seu sangue e
a grande maravilhosa notícia é que no terceiro dia ele voltou a viver, ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 3 e 4 fala que Cristo morreu, e ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a partir daí, eu e você, aqueles que ainda não o reconheceram como Salvador, pode ter os seus pecados perdoados, pode ter o seu coração limpo, mas para isso precisa reconhecer em primeiro lugar o pecado, convidar, receber a Cristo como Salvador. Aqui a gente sempre trabalha um versículo com condição e promessa, como Atos 16, 31, que fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então a condição de ser salvo não é simplesmente, eu sou salvo. Eu preciso crer que Jesus morreu, crer que Ele morreu pelo meu pecado e tomar essa decisão, convidando Ele para vir, entrar no meu coração. E a partir disso, o nosso grande privilégio do ministério é poder ver a criança crescendo realmente no caminho do Senhor, como uma planta que nasce, cresce, mas para que ela tenha esse sucesso, ela precisa de água, ela precisa de sombra ou de sol, e assim é com as nossas vidas com as crianças. Elas precisam de cuidados, aprender a orar, aprender que elas podem falar de Jesus, aprender a frequentar uma igreja e conhecer mais e mais o Senhor pela palavra de Deus. Aqui a gente tem o versículo de 2 Pedro 3,18, que é o cresçam, porém, na graça. Então, esse grande desafio da criança desenvolver e continuar crescendo. O nosso crescimento com Deus não tem fim, né? A gente tem que estar sempre procurando ler a palavra de Deus e ouvir. E recentemente também a Daia desenvolveu, até fez parte de uma live da PEC, esse livro que tem a mesma mensagem. Esse é o livro 3D? Esse é o livro 3D. Olha que maravilha. Esse está no material da revista O Evangelista de Crianças. Então esse, para quem é assinante, tem todos os arquivos para fazer o download e consegue montar o livro. Tem os vídeos também, o vídeo explicativo, e tem todos os versículos também, em cada uma das páginas. Tem tudo explicadinho e ficou bem legal. Que maravilha. Além, toda a metodologia. Além né? dessas ferramentas para ensinar as crianças, o que é que os pastores, líderes de igrejas ganham investindo no ministério infantil? Porque é o seguinte, muitas igrejas, infelizmente, eles priorizam o trabalho com os adultos, que é bênção, né? Lógico. É um trabalho mais emergencial, mais pronto-socorro mesmo, já vem tudo quebrado, já fizeram tudo errado na vida, né? Sim. Chega só o pó na igreja. Sim. E é um trabalho árduo também. No entanto, quando não investem nas crianças, eles vão ver essas crianças depois voltando adultas, quebradas de novo, né? Parece que é enxugando gelo, né? Sim. E muitas, para não atrapalhar o trabalho com os adultos, acabam fazendo um depósito de crianças. Ó, as crianças saiam daqui, né? Crianças, arruma um lugar para jogar as crianças para lá, para não atrapalhar Sim. a igreja, né? E às vezes coloca lá as crianças para fazer um desenho até bíblico, né? Mas sem uma metodologia, sem um propósito. Isso acaba, parece que é um trabalho meio não tão efetivo assim, Sim. né? Não estão fazendo alguma coisa para amanhã, Sim. né? Estão fazendo uma coisa só para hoje, para se livrar das crianças, né? E o que, na visão de vocês, na experiência de vocês, um pastor que está pensando, puxa vida, eu não cuido das minhas crianças, qual que é a vantagem que vocês diriam para a igreja? Ó, se você fizer o trabalho com criança, investir, a sua igreja só vai ganhar. E como que você convence um pastor disso? Quando a gente pensa na questão evangelística, a criança ela é corajosa. E ela tem coragem, às vezes até de exortar algum familiar, algum amigo, quando ela entende o que é pecado, o que agrada a Deus. Filtro. Eles não têm esse filtro. Às vezes o adulto, ele se preocupa mais com o que o próximo vai pensar. Mas uma das grandes verdades que eu, pelo menos, entendo, um pastor que olha para as crianças com prioridade, ele terá como resultado a sua igreja viva, porque a sua igreja vai ter continuidade. Então, aquela criança ensinada corretamente, biblicamente, será um adolescente produtivo. E dando continuidade com isso, teremos uma juventude produtiva. E a partir de então,
nós teremos adultos também firmados na palavra de Deus, e acho que o grande benefício desse trabalho, a Daia pegou uma música aqui que a gente canta. Eu peguei porque eu acho que criança é chave, né? Criança, ela abre porta, e a criança, quando você investe nela, e investe bem, ela traz retorno. Se você investe na criança no ministério infantil, a criança que vai para o culto infantil e ela é bem tratada, ela traz a família. Agora, se você leva a criança para um culto infantil e você não trata essa criança bem, essa criança vai chegar em casa, ela vai falar, eu não quero ir na igreja, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo outro. E aí a família vai ter aquele problema de falar, eu vou ter problema lá na igreja, eu não vou ficar, meu filho vai me dar trabalho, né? Vai chamar atenção, e aí essa criança vai causar alguns transtornos na igreja. Então uma criança convencida, ela é uma missionária dentro da casa dela. Sem sombra de dúvidas. Sim, então essa criança vai abrir a chave para trazer a família toda para dentro da igreja, se ela for bem tratada ali dentro da igreja, né? Amém. Então ela vai trazer a família toda de casa para dentro da igreja, vai ser essa boa chave, né? Então, se na família está Jesus, é feliz o lar, e a criança tem essa capacidade de levar Jesus para dentro de casa. E muitas vezes esse Jesus ela vai receber ali dentro do culto infantil, dentro da igreja, mas para isso ela precisa ter esse investimento, essa visão da igreja, né? A igreja precisa olhar para a criança com aquele olhar de investimento realmente, de ver que a criança tem um potencial, né? Isso vem da liderança, isso vem dos professores, de ver que a criança pode, né? De que a criança tem capacidade de aprender. Nós temos visto isso. Já que a gente está com tudo pronto aqui, a gente vai cantar. Maravilha, vamos lá. A gente canta assim, ó. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E aí a gente entende essa visão missionária, então a gente estende isso. Aqui nós temos a mamãe, e a gente fez algumas adaptações para pensar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E o papai? Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Mas tem os irmãos. Vamos lá. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E daria para cantar a família toda. E o interessante, a Daia, com essa música aqui, isso também é uma outra metodologia que a PEC usa. Nós cantamos várias vezes aqui já com a mamãe, com o papai, e isso já é uma forma de repetir. E o mais importante, que é o que fica gravado, é estar Jesus junto, né? É essa a garantia de felicidade. E nós sabemos hoje que existem alguns formatos de família, nós não temos tempo para falar sobre isso, mas o que a gente inculca na vida da criança, que aquilo que é o mais importante, aquilo que vai trazer a transformação, é ter Jesus. Então, isso é muito bom, isso realmente traz um resultado, né? Porque é Jesus que vai transformar, Jesus que vai alcançar, foi Ele que morreu por nós, que nos salvou. Então, a gente aproveita também da música para reforçar esse ensino. Nós tivemos numa escola, há algum tempo atrás, com esse desafio. E na escola, nós nos deparamos com várias coisas. E uma pessoa até falou, mas tem criança aqui que não tem mais o pai. E eu lembro que uma das falas da Daia no final foi, talvez a sua casa, você já não tenha mais seu pai, você não tenha sua mãe, você talvez não tenha irmãos, como é o meu caso, mas o que não pode faltar na sua casa é Jesus. E com certeza essa mensagem ficou impactada e nós sabemos o quanto Deus e o Espírito Santo trabalha e usa de tantas formas como uma música, de uma forma simples, cantada aí várias vezes. Isso vai inculcando que não pode faltar Jesus. Que bênção. Glória a Jesus.
O time, qual é é um curso? É um curso. É um curso mais curto? É um curso de treinamento. Qual a duração? A duração dele é de 1 ano. Na verdade, ele poderia ser um curso de 1 semestre, mas assim, tamanho as oportunidades e a questão mesmo das pessoas ouvirem várias histórias. Até a gente trabalha histórias missionárias, histórias morais, que a PEC tem bastante. Então a gente consegue criar nele um currículo que ele vai o ano todo. Para um pastor que quer começar a investir no trabalho infantil na sua igreja, por onde ele começaria? Eu acho que essa pergunta do senhor é muito interessante. A gente costuma responder isso para as pessoas. As pessoas falam, mas qual curso eu faço? O CPMC ou o time? A resposta é bem simples. Qual é o dia que você tem disponível? Porque não adianta você querer fazer o dia de um curso na segunda, se você só tem a terça disponível. E não adianta você querer o curso de terça, se você só tem a segunda. Então, se você tem a segunda, você vai para o time. Se você só tem a terça, você vai para o CPMC. É o mesmo tempo de duração? Os 2 cursos eles têm a duração de 1 ano. Mas se de repente não tem a disponibilidade nem de um nem do outro, a PEC também tem outras formas de atender. Tá, e se um pastor, por exemplo, ele quer saber mais, né? Ele não quer mandar ninguém ainda, ele quer conhecer um pouco mais. Ele pode convidar vocês para vir final de semana, um dia, como funciona? Vocês têm alguma agenda assim? Isso é muito bom que o senhor perguntou, porque isso tira também algumas questões de interpretação até com o Ministério da PEC. O Ministério da PEC ele não é a literatura e, consequentemente, ele não é curso. Ele é curso entendendo que as pessoas precisam ser ensinadas, e isso é compartilhar a visão de uma forma mais dinâmica, mais continuada. Mas todos aqueles que têm uma necessidade de um conhecimento, de saber mais sobre a PEC, nós estivemos aí ao longo do ano com várias reuniões, com bate-papos formais e informais, e nós estamos entendendo o nosso ministério, o nosso chamado, nós estamos à disposição das igrejas, né, para compartilhar. A DAIA teve várias oportunidades até de desenvolver currículos com pessoas que simplesmente tinham uma curiosidade. O que eu uso? O que eu ensino primeiro? Então, entendendo o nosso chamado, ele, juntamente com o Ministério da PEC, que é mais amplo, ele vai muito além dos cursos. Nós estamos aí à disposição das igrejas, dos pastores, né, para qualquer tipo de dúvida. Como que alguém pode entrar em contato com vocês? Hoje tem as redes sociais, né, Daia? Pelo Facebook, Instagram. Qual sabe aí Instagram? para já falar? Telefone de vocês? Isso. Telefone oficial. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Então o telefone é o 14 99764 4317. Repetindo, 99764 4317. Nós temos o Facebook da PEC Bauru, também a pessoa consegue achar. E tem os Facebooks particulares que a gente acaba também colocando muitas coisas ali. A gente vai colocar aqui nos Ministério caracteres para vocês terem mais facilidade. Mais né? fácil. Que maravilha. Lembrando que o trabalho infantil, talvez é importante falar para quem está nos ouvindo, que não é só lembrar das crianças em outubro, né? Sim. Porque, criança, chegou o mês das crianças. Isso. É um trabalho para a vida toda, trabalho para ser incorporado na igreja, Sim. né? Porque daqui 10 ou 15 anos, essas crianças serão os adultos nos quais os pastores têm mais interesse, Sim. né? O trabalho mais focado para isso, jovens, adolescentes e homens e mulheres. E investindo nessas crianças agora, é uma igreja fortalecida para sempre. Sim. Né? Vai ser uma igreja que tem sustentação, a base, né? As crianças estão jogando no time de base agora, depois vão para profissional. Vão virar né? profissionais, sem dúvida. E lógico, tudo está na base, né? Então, quem quer começar um trabalho, eu acho que a primeira coisa é contactar vocês, Sim. né? Leve-os para um final de semana, né? E dá uma oferta maravilhosa, que são missionários de verdade, gente, né? Nós vamos deixar aqui também o Pix, para você que quer investir no Ministério Infantil, começa fazendo um Pix para esse casal aqui, que são bênçãos do Senhor. Vamos cantar mais um corinho? Vamos. Eu vou aqui seguir o nosso repertório de cada dia. A gente canta com as crianças essa autoafirmação de que Deus ele é bom. Então a gente sempre canta com as crianças assim, ó. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom.
A gente canta: Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Ó, perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Essas músicas são músicas que a gente canta toda semana com os pequenininhos nas escolas, nas creches. E é interessante, a gente conversava isso vindo para cá, né? Depois de um ano, os bebês eles já começam a desenvolver, então eles já começam a fazer alguns gestinhos, já começam a interagir. E até é interessante pensar nas crianças ali já nas suas primeiras idades. Às vezes a gente acha que não vê resultado, mas a gente vê esse desenvolvimento, essa resposta. E assim, a gente louva a Deus até pela música como uma ferramenta de ensino mesmo para as crianças. E essa afirmação, algumas músicas mais curtas, mas com certeza fáceis, né? Que elas saem cantando aí. Há umas 2 semanas nós nos deparamos com um testemunho. Uma professora falou que a mãe enviou uma cartinha que uma das crianças ali pequenas chegou em casa cantando: perto, perto de Deus eu quero andar. E assim, a gente louva a Deus mesmo, porque a gente não consegue medir os resultados, o alcance, né, as transformações que Deus, o Espírito Santo, ele age na vida das pessoas. Olha, o nosso tempo é curto aqui. Vamos fazer outro podcast, tá? Vamos fazer mais, mais alguns. Tem muita conversa porque nós ainda. temos muita coisa para falar, né? Infelizmente o nosso tempo hoje está bem limitado. Mas é por um bom motivo também, né? É muito bom. Estão sendo preparado um almoço muito bom. Então a gente está aqui feliz e já a gente ainda vai se alimentar ainda. Para nós encerrarmos, eu gostaria que vocês fizessem um apelo aos pastores, né? O que vocês têm a oferecer? Vamos lá, né? Parte boa essa. O senhor usou um texto de Marcos, Mateus ali. Mateus 18:14 vai dizer que não é da vontade do vosso Pai, do seu Pai, do meu Pai, que nenhuma criança venha se perder. E para que isso aconteça, você, pastor, eu, missionário, todos nós que somos servos de Cristo, discípulos de Cristo, precisamos entender que todos precisam dessa palavra, né, desse evangelho, desse plano de salvação. Mas é urgente que você, pastor, entenda que a criança precisa ser alcançada, que ela precisa ser alcançada com a palavra de Deus, que ela precisa ser ensinada, precisa ter essa realmente intenção e sabedoria de que o mundo tem investido nas crianças. O mundo sabe que investindo na base, né, essa base se tornará, gostei dessa analogia aí, profissionais fracos, machucados, e o resultado disso será derrota. Mas uma base bem sólida, conhecedora da palavra, trará resultado também para uma igreja forte e acima disso, né, de qualquer motivação de número, é a motivação de outros que também vão se render ao Evangelho e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você, pastor, que nos assiste aí, nos ouve, olhe para as crianças de uma forma especial. Olhe como o Senhor Jesus olhou, porque os próprios discípulos repreendiam ali as crianças, mas Jesus repreendeu os discípulos e ele diz: deixai vir a mim os pequeninos. Então, que nós possamos olhar com essa prioridade para as crianças. E se tiver alguma dúvida de como fazer isso, nós estamos aqui para ajudar ao Ministério Pastoral também a olhar para as crianças com essa prioridade, como a própria Palavra de Deus nos ensina. Amém. Amém? Amém. Missionária. Bom, eu vou para Deuteronômio 31, versículos 12 e 13, que diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias. Amém. O desafio é justamente esse: ouçam, aprendam e temam.
que você, pastor, que você, líder, que você, pai, que você é responsável pelo ministério entre as crianças, responsável pelo ensino com as crianças, que você realmente entenda essa responsabilidade para que as crianças possam aprender a temer ao Senhor. E você tem essa responsabilidade. A responsabilidade realmente de que a criança aprenda a temer ao Senhor. E você tem esse papel, essa função de tomar isso como um ensino. E nós estamos à disposição para te ajudar, para te auxiliar dentro do que nós, como APEC, como missionários, do que nós estamos à disposição para fazer, né? Nós nos colocamos à disposição dentro daquilo que nós podemos, sem dúvida, né? E que você possa compreender isso, ajuntar as crianças por aí, ajuntar os professores e para capacitar realmente para esse ensino que é tão precioso. As crianças estão se perdendo muitas vezes diante dos nossos olhos e muitos líderes não estão fazendo nada, né? Então que você possa abrir a sua visão para essa necessidade tão importante do alcance das crianças e entender que não é vontade de vosso Pai Celeste que um desses pequeninos se perca. Amém. Que Deus abençoe e nós Que estamos maravilha. à disposição. Aleluia. Posso me converter de novo? Poxa, Que maravilha, muito obrigado. Sei que é corrida a vida de vocês, vida de missionário, mas que o Senhor recompense muito, né, por esse tempo que vocês tiraram para estar aqui. Eu sei que muitas pessoas serão abençoadas. Amém. E assim como nós temos sido aqui. Muito obrigado uma vez mais, que Deus os abençoe. nós agradecemos também, pastor Gesiel, nosso amigo, pastora Nath, que está ali só na parte técnica, vendo se está tudo certinho. E a gente agradece pela oportunidade de compartilhar um pouquinho desse grande desafio, né, a confiança, né, o Senhor já trouxe vários homens de Deus aqui, pessoas que tenham realmente desenvolvido um ministério digno da gente louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um. E assim também hoje a gente poder estar aqui nessa correria, né, em meio já a um almoço aqui muito bom, por isso esses barulhos às vezes, né, que saem por aí. Mas a gente louva a Deus pela oportunidade de estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho e muito mais poder agradecer a Deus aí pela amizade de Deus. Amém. Aí com vocês. E a gente está aqui, também vai deixar mais um presente para vocês aqui. Olha, um simples, não, o ukulele não, o ukulele eu vou usar talvez amanhã, mas a gente tem aqui, ó, os problemas do obreiro e a solução de Deus. Glória. Então a gente sabe que todos aqueles que são chamados enfrentam as dificuldades, então é um livro que tem um cunho mais para o ministério com as crianças, mas com certeza ele fala aos nossos corações. E hoje o que eu gosto de destacar desse livro, que ele não é um livro de autoajuda, mas é um livro que é ajuda do alto, né? Então, com certeza ele será útil para vocês aí. Muito e a gente está aqui como nosso simples gesto de gratidão. Nath e eu agradecemos, muito obrigado, vamos ler. E eu sei que será bênção. Amém. Obrigado pela revistinha também, Amém. de coração. Olha aqui, e mais, olha e aí. mais, tem mais presente, né? Esse aqui tem para o menino e para a menina. Vocês arrasam nesses trabalhos manuais, hein? Pode ver que o da menina tá até mais bagunçado, né? A gente costuma ensinar. É que os maridos não são Não, na verdade, a gente diz que quem trabalha com criança, né? Então às vezes a gente vai ver lá tudo arrumadinho, mas não sabe, né? Assim, ó, a dificuldade que é. Mas eu costumo dizer que quem trabalha com adulto também, se fosse compartilhar... Mas não, é melhor deixar quieto, né, pastor? Não vamos falar sobre adultos, não. Então tá aqui, um para a pastora Nath e um para o senhor também. Muito obrigado. Aí. Tá vendo? Deus abençoe, obrigado pela audiência. Pede o pessoal curtir, compartilhar. Isso, a gente vai compartilhar. Compartilhando, acompanhando o canal. É bênção. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus.